aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que vai começar a nossa próxima atividade. Vamos falar sobre o papel da cultura maker na educação. O papel da cultura maker na educação ele vai além do ensinar a fazer. O professor maker é o mais habilitado a empoderar o jovem que tem diante de si, mostrando ferramentas novas e caminhos que podem ajudar, educando e a resolver problemas que surgirem diante dele. O educador maker não ensina a fazer, ele ensina a ser. E para falar sobre esse assunto junto com a gente, quero convidar ao palco Alex Martins. Seja bem-vindo, Alex, uma salva de palmas. Você passa para mim? Dá para passar daqui? Acho que dá para passar. Ok, boa tarde, pessoal. A gente vai começar, então, a conversar um pouquinho sobre o tema, né? Vamos só ver se vai estar tudo funcionando. Ah, tá. Um instante, eu já começo a falar. Bom, meu nome é Alex Martins. Né? Eu vou falar um pouquinho quem eu sou para a gente poder entender o resto da minha palestra ou o resto da minha fala. Né? E aí eu estou com esses 3 logotipos que eles representam o que eu sou hoje, a empresa que eu criei e a família que eu tenho. Né? Eu sou educador há mais de 20 anos, tá? Dou aula há muito tempo, mas eu comecei como um educador tradicional. Eu não era um educador maker, eu sou biólogo de formação. E era daqueles caras que achava que tinha que decorar nomes, reinos de filos, nome científico tem que escrever direito, tem que saber, o aluno tinha que saber o ciclo de Krebs e tudo aquilo que estava envolto nisso. Com o tempo eu fui aprendendo a ser professor. Fui aprendendo e fui me tornando maker. Por isso, até ali o logo, né, o Alex Martins Maker, eu deixei de ser aquele professor que acreditava no conteúdo para ser aquele professor que acreditava na formação do ser. Eu comecei a entender a cultura maker, ela começou a entrar em mim. Eu comecei a entrei ainda nisso através das aulas de robótica, inicialmente com Lego, mas depois fui ampliando o universo, né? Nisso eu acabei abrindo um espaço maker, eu tenho um laboratório maker próprio, né? Que é a Atitude Terra, onde com a minha irmã a gente faz um monte de coisa, desde a gente tem uma equipe de robótica, que é a família que eu cito, a OnFire, que não veio competir hoje na Campus Party, a gente só trabalha com crianças, né? Mas é a família que eu tenho, eu chamo de família, que são jovens, onde eu uso a cultura maker para fazer com que eles despertem para quem eles realmente são. Eu sempre falo para os pais dos meus alunos que eu não formo engenheiro, eu formo pessoas. Eu quero formar pessoas que, se quiserem ser artistas plásticos, serão. Se quiser ser dono de loja, vai ser. Se quiser ser funcionário, vai ser. Pessoas que são independentes e pessoas que são capazes, tá, de fazer as próprias escolhas e entender o peso delas. Acho que esse vai ser o principal papel da cultura maker. Para isso, eu uso a Atitude Terra, que é a empresa que eu acabei criando junto com a minha irmã. Para isso, a gente primeiro tem que falar sobre o que é cultura maker. Porque meio que virou moda, né? As pessoas falarem, o que vai ser? Nossa, eu sou maker, eu não sou. Cultura maker precisa de um monte de máquina cara. Eu trabalho com alunos da rede pública e não tenho acesso, o que eu faço? Né? O que é cultura maker? Aí eu peguei uma definição, essas de dicionário, está dizendo que é um movimento que valoriza a criatividade, a colaboração e o aprendizado através da prática e da criação. Em português, cultura maker é a cultura do fazer, é a cultura do colocar a mão na massa, mas é uma cultura onde é muito mais importante a criação, o ato de criar, a criatividade, do que o que é criado.
é muito mais importante a transformação que o ser sofre enquanto cria do que aquele produto que ele faz. É muito mais importante para o indivíduo, para o ser que está atuando com cultura maker, entender que tudo aquilo que ele faz tem um importante papel social. E a cultura maker, a gente pode dizer que ela integra, ela tem 4 pilares, 4 ações que vão servir de base para qualquer coisa que você faça. São elas, primeiro, a criatividade. Sim, é necessário ser criativo. E ser criativo aqui não é achar que, nossa, todo mundo vai ser prêmio Nobel ou todo mundo vai ter uma ideia disruptiva. Não, mas é você ter liberdade para criar em cima daquilo que você tem, em cima das ferramentas que você possui. A ideia de ser criativo é a ideia de você enxergar o problema que você tem ali na sua frente de todos os vieses possíveis, de todas as formas possíveis, e a partir daí, então, buscar soluções. Um segundo pilar é a colaboração. Por quê? Gente, a ideia é compartilhar. Compartilhar ideias, compartilhar resultados, compartilhar como se faz. Você descobre alguma coisa e você divide com as pessoas como você chegou naquilo. Para quem é da área mais ciência hard, um cientista, quando faz uma descoberta, ele publica numa revista. Todo mundo quer publicar na Nature. Todo mundo quer publicar numa grande revista, nível A. Um maker, ele também quer que as pessoas saibam o que ele fez. Um maker quer que as pessoas consigam replicar o projeto dele adaptado à própria realidade. Então você trabalha em equipe, você trabalha junto, você cresce junto. Tá? Isso é uma coisa importante na cultura maker. E tem uma ligação muito forte com o terceiro item, que é a escalabilidade. O quanto isso é reproduzível? Como é que a gente pode fazer para reproduzir isso mais e mais vezes, para mais e mais pessoas, resolvendo mais e mais problemas de pessoas diferentes? Essa é uma ideia importante. E para a gente fechar, o quarto pilar é a sustentabilidade. Qual o impacto que isso está tendo? E aí eu falo não só impacto ambiental, mas eu falo impacto social, impacto econômico, impacto político. Qual o impacto que a sua ação está tendo no ambiente em que você está inserido? Tá? Quando a gente pensa em cultura maker, a gente começa a fazer a nossa busca, a nossa ideia de trabalho maker em cima desses 4 pilares. Tá? E, por favor... Mas isso é uma ideia internacional. O mundo pensa assim. O Brasil pensa assim também. Vocês que estão aqui, todo mundo já ouviu falar de cultura maker? Alguém aqui quem aqui é maker? Eu sou o maker. Quem aqui acha que não é, mas gostaria de ser? Tem alguém, dos que não levantaram a mão, alguém sabe costurar? Sabe costurar? Sabe alguma coisa de marcenaria? Inventa coisas diferentes para resolver pequenos problemas em casa? Vocês são maker. O problema é que a gente tem o péssimo hábito aqui, eu falo a gente, Brasil, de criar categorizações para separar as pessoas. Então, o que era para ser algo completamente inclusivo, virou uma coisa completamente excludente. Assim, para eu ser maker, eu não preciso de uma impressora 3D, não preciso de uma corte laser, não preciso de máquinas caras, eu preciso de ideias, criatividade. Eu preciso ter vontade de produzir, vontade de criar. E aqui no Brasil, assim, quem já é do meio, né, a gente fala assim, a cultura maker é quase que a glamourização da gambiarra. É quase isso. É você fazer uma gambiarra sabendo por que você está fazendo. Entendendo o processo para não sofrer nenhum acidente, para não ser nada perigoso em cima disso. Mas ela tem a ver com isso. Você consegue ser maker em qualquer situação. O problema é que o que se vende ainda no Brasil ainda é uma coisa extremamente elitista e que acaba separando um pequeno grupo. Conheço milhares de pessoas que são extremamente makers, têm um pensamento completamente maker e disruptivo e não têm a menor noção disso. Tá?
Assim, ainda quando a gente fala em cultura maker, a gente está falando de ambiente acadêmico ou escola. E de escola eu vou falar daqui a pouco também, a gente vai ver algumas aberrações que ocorrem em escolas, mas não é uma coisa popular, tá? Como eu já falei, né, ainda é um ambiente muito excludente. E assim, o problema é que ele pensa na tecnologia, não no que ele está fazendo. Muitas vezes, o seu problema é fazer uma rampa que permita um cadeirante chegar aqui no topo desse palco. Eu preciso de uma corte laser para fazer isso? Eu preciso de uma impressora 3D para fazer isso? Ou eu preciso de um pedaço de madeira, um pouquinho de conhecimento em física para saber o que é uma rampa e boa vontade para trabalhar? Eu vou resolver o problema com o que eu tenho na mão. Esse é o ponto. É nisso que a gente tem que ficar firme quando a gente fala de cultura maker. O que eu vou fazer depende do problema que eu tenho e do que eu tenho disponível. Principalmente quando a gente fala em educação. Tá? E assim, o que tem feito bem para a cultura maker, ou tentado diversificar, são diversos eventos que a gente encontra por aí. Bom, a Campus Party é o principal, né? Aí você vai ter torneios de robótica, você vai ter feiras, e isso tem ajudado um pouco a levar a cultura maker para diversos lugares. Mas ainda falta muito. Tá? A gente ainda tem que levar isso muito mais, e a gente tem que levar isso também para dentro das escolas. Por que isso? Agora, falando também do trabalho como cultura maker, muitas vezes a gente pensa, eu vou aprender programação, vou aprender a fazer desenho em 3D, vou aprender a usar uma corte laser, vou aprender a usar máquinas potentes, vou virar programador, vou virar um gênio. Só que os principais pontos que provavelmente a gente aprenda num bom trabalho maker são o que o pessoal gosta de chamar de soft skills, habilidades socioemocionais. Ou como um ex-aluno meu me disse essa semana, são aquilo que torna a gente pessoas de bem. São coisas que todo mundo deve ter. Aí tem algumas das habilidades, todo mundo tem que saber se comunicar. E você pode trabalhar isso através da cultura maker. Quando você vai ensinar o seu projeto para outra pessoa, você vai estar ensinando alguém a fazer isso, você vai estar se comunicando, passando sua ideia adiante. Liderança. Quando você está num projeto, várias pessoas atuando, o ato de liderar não é só dar as ordens ou definir como é que vai ser feito, mas também entender qual é o seu momento de não ser o líder e de aceitar que outra pessoa vai estar tomando a frente naquilo. É entender o peso que é ser um líder. A flexibilidade e resiliência. Gente, se tem uma coisa que quem trabalha com cultura maker vai aprender é que seus projetos não vão dar certo de primeira, às vezes não dão certo de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta. Aí você preparou tudo e você vai lá, fez aquele seu protótipo na impressora 3D. Depois de 10 horas de impressão, acabou a luz. Aí você perdeu tudo. E você vai querer xingar o universo, mas você vai botar para imprimir de novo. O colega ali balançou a cabeça, já deve ter acontecido com ele mais de uma vez. Ou então você fez o projeto, fez ali, quero fazer uma caixa para o meu gato dormir, etc. Faço de MDF, lindo, comprei, tudo bonitinho. A hora que você pega, você percebe que você comprou MDF de 3 milímetros e você fez o desenho para MDF de 6. Ou seja, vai tudo para o projeto novamente. E sim, isso acontece direto e é divertido, é importante que aconteça. Tá? O erro é importante. O trabalho em equipe. Gente, pessoas têm habilidades diferentes. Eu tenho um espaço maker, gosto muito mais, por exemplo, de usar máquina de corte laser e marcenaria do que impressão 3D. Tenho alunos que manjam muito mais de impressão 3D do que eu. Quem eu vou querer que faça as partes de 3D são eles. Eles sabem mais do que eu. É entender o esforço de cada um e a gente vai trocando, vai crescendo, vai aprendendo junto o tempo inteiro. Essa é uma coisa extremamente importante no processo. A hora que eu falar de educação, isso vai ficar mais claro ainda. Tá? E aí, a criatividade, que a gente já falou bastante dela.
O ato de ser proativo, você tem que ser o dono o dono das suas ideias. Você tem que dizer, você tem que levar adiante. Você tem que mostrar que aquilo que você está querendo fazer realmente é importante. Dar as ideias, ouvir, atuar em conjunto. Tá? Você não pode simplesmente ser objeto da ação dos outros. É necessário que você seja ativo. Empatia para entender o que está acontecendo no seu grupo, né? Você tem que ser autônomo, autoconfiante e pensamento crítico. Nossa, será que o que eu estou fazendo está certo? É necessário? Será que eu preciso gastar tudo isso de material para resolver o problema? Ou só vou fazer porque é legal? Sim, a gente faz coisas muitas vezes só porque é legal, mas a gente tem que assumir isso. E não dizer que é algo super importante para o universo. Não, você fez porque que aquilo é legal e assuma com as responsabilidades daquilo. Tá? Eu vou dar exemplos melhores quando eu estiver falando de escolas, que eu vou falar algumas histórias dos meus alunos, onde muitas vezes o que é legal não é o principal ou não é o que realmente funciona. E acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, assim, ao falar de cultura maker, eu falei muito mais de atividades, de conceitos emocionais, de educação emocional, do que propriamente de conceitos técnicos, de hard skills. Então, na verdade, o que eu estou querendo deixar claro para vocês é que o papel da educação maker, o papel da cultura maker, não é fazer, é ser. Você vai transformar a pessoa que você é, quando você entra nesse universo de cultura maker, quando você descobre as suas habilidades, os seus medos, os seus anseios e bota tudo isso à prova a cada criação que você faça. É saber se transformar num ser socialmente responsável. Qual que é o seu papel na sociedade? O que você pode fazer para melhorar? Às vezes é muito difícil você dividir uma ideia que você tem, mas é importante. Aqui mesmo na Campus Party, a partir de amanhã vai ter o torneio de robótica, né? O pessoal da Robocor vai estar lá na arena, então quem estiver por aqui, vocês vão ver combates de robôs, seguidor de linha, muita coisa rolando lá. E assim, vocês chegam ali para qualquer competidor, se tem uma dúvida sobre o robô do cara, ele vai mostrar para você. Ele vai te falar. Porque a gente troca informação. Você entende que você só vai crescer se todo mundo que está ao seu lado crescer também. Você só vai crescer porque é uma questão de cenário. Se os seus competidores forem melhores, você vai ter que ser melhor para conseguir ter um resultado equivalente ao deles. É a ideia do todo mundo crescer junto. Então, eu recomendo para vocês, assim, a partir de amanhã, hoje o pessoal está treinando e tal, mas perguntar para qualquer um dos robôs, reparem, a maioria das pessoas vai chegar e vai dividir com vocês informações. Algumas informações vocês vão até falar, nossa, mas o cara está me falando isso tudo do robô? Sim, ele que fez, você não vai conseguir fazer igual. Mas aquela informação que ele te passou vai te fazer crescer e aprender muito mais. Tá? Então, a ideia é ser um ser socialmente produtivo. Isso é o que a cultura maker faz. Aí a gente vai falar de cultura maker na escola. Bom, eu vou trabalhar com duas frases que, assim, elas aparecem em qualquer manual que você encontra. Pega manual do MEC, pega manual das empresas que vendem produtos maker para as escolas, pega qualquer coisa relativa à educação e eles vão dizer o seguinte: o aluno é o protagonista do seu aprendizado. É uma frase vinda do construtivismo. E a outra, foco no aprendizado através da interação com o que se produz, ligado ao construcionismo. Isso meio que vira, assim, uma espécie de bíblia da cultura maker no Brasil. Só que não é isso que acontece. Tá? Eu trabalhei durante muito tempo numa instituição, tá? Trabalhava com cultura maker, na verdade, acho que eu comecei a levar a cultura maker para a instituição, e durante um tempo a gente trabalhava dentro dessa linha, depois mudou. O que a gente mais encontra, na verdade, é o quê? Professor faz, aluno copia. Ah, vamos fazer um... Ó, gente, hoje nós vamos ter aula de cultura maker. Vamos todo mundo fazer um alarme. E assim, a gente vai usar esses materiais aqui. Olha, o programa,
Assim, ele está na página tal da apostila. E aí, para fazer o circuito, tá vendo? Eu vou desenhar na lousa o circuito para vocês. Essa é a aula de cultura maker mais comum nas escolas do Brasil. Isso não é cultura maker, isso não é ser maker, muito pelo contrário. E por que isso acontece? Tem dois lados. Um, problema de formação do corpo docente. Dois, problema de formação da gestão da instituição. Por quê? Assim, vamos pensar junto. Eu falei que a gente erra pra caramba. Eu dei o exemplo das 10 horas de impressão, você tem que jogar um monte de filamento fora, ou do MDF que você comprou errado e você vai ter que redesenhar. Imagina uma turma de 20, 30 alunos fazendo coisas que vão dar errado, e vão dar errado, porque senão como é que ele vai aprender? E você jogando fora material atrás de material. O gestor vai gostar? Só que assim, se isso não acontecer, como é que esse jovem vai aprender? Outro ponto. Máquinas quebram. Como é que você vai ensinar o seu aluno como é que funciona uma máquina de corte laser sem ensiná-lo a fazer os ajustes, sem ensinar onde coloca o material, ensinar a regra de segurança, falar de EPI, tal. E vocês acham que nesse processo não podem acontecer acidentes, não pode acontecer quebra de máquina? Lógico que vai acontecer, vez ou outra vai. Óbvio que você vai tomar todas as seguranças vai ter toda a segurança possível. Mas, gente, isso vai acontecer. É possível que tenha algum tipo de quebra, alguma coisa que não fique bem regulado. Principalmente com impressora 3D. Dependendo da marca da impressora, é difícil trocar filamento, etc. E aí você tem um aluno da terceira série do ensino médio, que teve aula de cultura maker vários anos, ali, ou teve um laboratório maker, e ele nunca colocou o filamento na impressora. Aí ele resolveu comprar uma para casa dele, porque ele falou para o pai que ele está aprendendo isso na escola, e ele chega em casa e não sabe como fazer. Ou ele vai para um espaço público, tem Fab Labs públicos, vou falar disso daqui a um pouquinho mais adiante, né? E ele não sabe usar. Ele não sabe como funciona. Então, na verdade, o que é necessário, tá? O que é importante que seja feito, é que o aluno seja realmente protagonista. E para que ele seja protagonista, é importante que ele erre. Erre muito. E aí vou dar alguns exemplos assim, dos meus alunos, né? Eu tenho uma equipe a gente tem um clube de robótica, a molecada se encontra aos sábados à tarde. Pois é, adolescentes de 11 a 17 anos resolvem passar as tardes de sábado deles brincando de robô e com um monte de máquina estranha. E assim, eles têm que fazer os robôs que competem em torneios como esse daqui da Campus Party. Dessa vez eles não vieram. Eu não coloco a mão no robô. Eles têm que desenhar o robô, então eles vão para um software estilo Inkscape, vão desenhar o chassi. Vão escolher as peças que eles querem no robô. Vão fazer o circuito. Vai dar errado o chassi, eles vão ter que imprimir o chassi, vão ter que cortar o chassi 5, 6 vezes, ou imprimir 5, 6 vezes, porque eles sempre esquecem do maldito parafusinho que prende aquela roda que eles esqueceram. E só vão aprender fazendo. E aí, eles escolhem um motor que eles não são capazes ainda de controlar. Você dá o robô para eles não acreditam. Até que eles fazem, por exemplo, de um seguidor de linha, colocam a velocidade no motor, e o robô não consegue fazer uma curva porque ele é veloz demais para aquele robô que eles fizeram. E aí eles vão entender o que está acontecendo. Ou então, falando ainda de responsabilidade, a gente foi disputar um torneio importante, a Olimpíada Brasileira de Robótica, e os alunos esqueceram de levar a bateria para o robô. Eu sabia que eles não estavam levando, os pais sabiam que eles não estavam levando, e a gente fez o quê? Deu risada pra caramba. Por quê? De quem é a responsabilidade? Eu não estou querendo ensinar, eu não quero ensinar os soft skills. Se eu vou lá e faço tudo para a molecada, será que eu estou ensinando para eles? E assim, o que é melhor?
Ele aprender com um erro num torneio de robótica, quando ele é uma criança, um adolescente, ou ele chegar na empresa e não conseguir ouvir uma bronca do chefe. Ou ele não saber que os erros dele têm consequência. E assim, é muito mais fácil, pensando em educação, fazer isso numa aula de robótica, numa aula de cultura maker, onde ele vai tentar fazer uma caixa, não dá certo porque ele não te ouviu e vai perceber que ele tem que ouvir quem sabe mais, do que, por exemplo, numa prova de física. É muito mais fácil trabalhar com isso. Tá? Então, o uso da cultura maker, para isso, é extremamente importante. Ainda sobre educação, tá? A gente tem nas escolas uma dicotomia, quando a gente pensa no currículo, em o óbvio e o inovador. O que é o óbvio? É aquele exemplo que eu dei. Hoje todo mundo vai fazer uma caixa. Aí vocês vão lá, olha gente, para fazer uma caixa, tem um site chamado makercase.com. Você entra, coloca o tamanho, sai tudo direitinho, manda cortar, baixa o arquivo nessas medidas que eu passei, e aí a gente coloca lá na corte laser, eu coloco e vocês veem. Isso é o óbvio. É o ensinar via manual. Agora eu posso fazer o mesmo exemplo, chegar, galera, é o seguinte, essas peças todas estão todas zoneadas. Vocês têm meia hora para encontrar uma forma de guardar isso aqui. Se vira. Se junta aí. Se eu voltar daqui a meia hora e tiver aqui tudo largado como está, eu vou jogar tudo no lixo. E sim, eu jogo. Tá? E aí, eles vão chegar e falar, eles vão discutir, o que eu posso fazer? Pô, vamos pegar uma sacola? Mas até vai chegar, a gente podia fazer uma caixa. Mas como é que eu faço essa caixa? A gente pega a madeira, corta a madeira, tem as serras, tudo bonitinho, usa prego e faz. Ou então, mas tem aquelas caixas MDF, dá para fazer na laser? Não dá? Vamos fazer na 3D? E aí cada um vai dar a sua resposta para o mesmo problema. Porque não existe uma única resposta correta. Esse é o lance. Essa é a ideia. Você vai fazer o seu aluno pensar. Você vai fazer o seu grupo de alunos trabalhar em equipe para encontrar uma solução que eles vão encontrar. E assim, fala assim, nossa, eu tenho máquina de corte a laser, eu tenho serra, tenho um monte de coisa. E se eu não tiver, o que eu faço? De repente eu tenho um pedaço de papelão, um estilete. Será que não dá para cortar pedaço de papelão, um estilete, usar ali fita parda, durex, alguma fita, etc., e construir uma caixa para guardar do mesmo jeito? Eu vou ensinar a resolver o problema com aquilo que ele tem disponível. É o tal da gambiarra correta. É você resolver o problema de maneira consistente e não perigosa com o material que você tem na mão. Outros exemplos, tá, de aplicação, aí mudando um pouco a vertente da minha fala, porque muitas vezes, né, se pede para inserir cultura maker nas disciplinas padrão. Então, você tem lá português, matemática, história, geografia, ciências, e assim querem fazer atividades maker. Poxa, mas isso é difícil, não é? Impossível? Não, é possível. Por exemplo, a turma resolveu escrever uma peça de teatro. Aí você tem alunos que sabem costurar, alunos que sabem pintar muito bem, alunos que têm milhares de habilidades diferentes. Gente, faz o cenário, tá? Faz o figurino, outro vai cuidar da iluminação. Peguem as habilidades que cada um deles tem e vamos trabalhando juntos para que um vá ensinando para o outro durante todo o processo. Crie um cronograma de trabalho, onde eles realmente possam perceber que o que eles estão fazendo vai mudar, vai ampliar o repertório deles, tanto educacional, quanto social, quanto emocional. Essa é a ideia de você fazer um trabalho maker. Você vai trabalhar, sei lá, química. Nossa, você pode chegar, sei lá, pegar e usar como referência. Construir com Arduino, por exemplo, quero saber, isso aqui,
conduz ou não eletricidade? Você pode fazer experimentos clássicos e você pode, se você tiver ali uma galera mais engajada, curiosa, soltar um desafio. Como é que vocês fazem para construir um aparelho para eu saber se isso conduz ou não eletricidade? Assim, é muito fácil de fazer. Tá? Muito fácil de fazer mesmo. Mas deixa a molecada quebrar a cabeça. Ou usar sensores, enfim, e ensinando aos poucos e trocando informação com eles. Essa é a ideia de você buscar uma abordagem inovadora. Coloca o aluno, manda ele fazer. Faz com que ele faça e compartilhe. Ele é o dono da aula. Se você, por exemplo, não tem uma carga tão grande de conteúdo, porque muitas vezes o que atrapalha o professor é o conteúdo que ele tem. Ele tem que ensinar uma tonelada de conteúdos em pouquíssimas aulas e aí ele acaba apenas passando. Quando a gente tem tempo, aí a gente consegue inovar. E aí a gente consegue trabalhar em equipe, e a gente consegue fazer com que o aluno realmente aprenda a aprender. Porque, no fundo, é o que importa. Gente, eu sei, ainda lembro fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras, ainda lembro dessas coisas, e eu sei que elas são úteis e são extremamente importantes. Tá? Mas, assim, será que não podia ter tido um pouquinho menos de conteúdo e um pouquinho mais de criatividade? Será que eu não podia explorar mais as habilidades dos jovens que estão na minha mão? Fazer com que eles coloquem a mão na massa e descubram as habilidades que eles não têm? Às vezes, aquele aluno que é péssimo em gramática, péssimo em matemática, ele é genial em marcenaria. Ou ele consegue fazer desenhos muito bons ali, usando um Illustrator ou o Inkscape, que é um software gratuito, e consegue fazer as coisas, sei lá, na 3D, consegue projetar máquinas, consegue projetar coisas. E eu não estou valorizando uma habilidade que ele tem. Eu só estou fazendo com que ele queira passar num vestibular que muitas vezes não vá fazer sentido para ele. E não que não seja importante ir para a faculdade. Acho que tem que ir, sim. Acho que quanto mais estudo, melhor para qualquer pessoa. Mas será que eu não tenho que primeiro ativar as habilidades dos meus alunos? E para isso a gente tem que encontrar diversos tipos de formas, de fórmulas, de falas, para que a gente possa realmente formar jovens competentes, jovens socialmente integrados e socialmente interessados no mundo em que eles estão. E aí vem então o papel do educador. Não sei se todos que estão aqui são professores, tá? Mas os que são, ou os que sonham ser, ou os que convivem com, enfim, o que o professor tem que fazer? Ele tem que mediar o aprendizado do aluno, ele tem que saber as habilidades, encontrar as habilidades do aluno dele e fazer com que ele consiga expandir essas habilidades. Tem que mediar isso. Tá, isso é fácil quando eu estou falando de 15 alunos, 20 chutando balde, começou a crescer, começa a ficar impossível. Então, é todo um sistema que nos permite realmente fazer o nosso trabalho como deve ser feito. Como eu me tornar realmente um mediador do aprendizado do meu aluno. Ele tem que inserir desafios que façam sentido. Dentro daquele lugar onde você está com seus alunos, dentro da sua sala, dentro daquele espaço, você tem que dar desafios que sejam fechados o suficiente para tratar daquele conteúdo que você quer, mas amplos o bastante para que ele tenha várias formas de resolução. E aí, ele vai usar a criatividade dele, ele vai se tornar maker, ele vai se tornar ativo, tá? Para encontrar a solução que ele tem. E construir junto. Porque assim, vocês não têm noção do quanto os meus alunos sabem mais do que eu. E eu não estou falando de alunos que estão na faculdade, eu estou falando de moleque de 13, 14 anos, que programa melhor que eu, que faz desenho em 3D melhor que eu, que usa corte laser melhor que eu, que faz projeto de robô melhor que eu. E isso não é um problema, não deveria ser. O professor não tem que ser o centro de todo o saber disponível no lugar.
O professor é o cara que vai conduzir aquele grupo para aprender o máximo possível. Não é vergonha não saber. Gente, o que eu falo para os meus alunos, tem a menor noção do que você está me perguntando? Vamos procurar junto? Vocês não têm noção. E a gente procura junto. Sim, vamos lá. Ah, esse robô, se eu programar desse jeito, será que vai funcionar? Vamos testar. O máximo que pode acontecer é dar errado. Se der errado, a gente tenta de outro. Oh, eu posso fazer esse robô desta forma? Testa. Deu errado? Refaz. Olha, eu queria fazer uma luminária para o meu quarto, mas eu queria usar essa lâmpada e esse fio. E aí eu vou dar um exemplo onde você não vai deixar acontecer. Olha, é 220, esse fio é fino demais, você não vai colocar esse fio aí. Informação de segurança você tem que ter. Agora, se vai funcionar ou não, deixa eu testar, deixa eu quebrar a cabeça. Como eu vou repetir, ele tem que quebrar a cabeça enquanto ele está aprendendo. Porque aprender a não conseguir e a lutar até que ele consiga é uma habilidade que ele tem que aprender enquanto pequeno. Os pais detestam que os filhos passem por qualquer tipo de sofrimento. O papel do educador é fazer a molecada sofrer. Sofrer no bom sentido. Mas ele que vai ter que fazer o aluno entender que, olha, eu não sei tudo. Infelizmente as coisas não funcionam como eu gostaria. Eu tenho que ouvir o outro. Eu não sou o rei desse universo. E justamente nessas aulas, ou nesse pensamento maker, ele tem que entender que ele tem que ter um papel. Por menor que seja, a gente lá, como trabalha com crianças de idades diferentes, né, com jovens de idades diferentes, eles têm as responsabilidades deles. Os mais novos têm menor responsabilidade, os mais antigos têm mais responsabilidades, a gente vai fazendo, ó, você é responsável por isso. Se um não fez a sua parte, o grupo cobra. Ah, não fiz porque não consegui. Ok, você tentou em tempo hábil e deu errado, todo mundo vai ajudar. Você deixou para o último minuto, você vai ser cobrado e vai ter que se virar. Que é o que acontece no mundo real. É preciso ensinar os jovens a terem responsabilidade, a terem autoconfiança, a terem confiança não só neles, mas também em quem eles estão trabalhando. Porque, assim, uma coisa que a gente muitas vezes esquece é que para uma criança de 10, 11 anos, é muito difícil dividir, não porque ele seja egoísta, mas é porque ele não acredita que a outra pessoa que está do lado dele vai fazer igual, vai fazer tão bem quanto ele. E não, vai fazer muitas vezes até melhor. Então, você tem que dizer para esse jovem que, olha, a sua parte é esta parte é do colega. Vamos fazer juntos. Você vai fazer o seu espaço. Porque senão, ele acaba achando que ele é o único que resolve todos os problemas do universo. E não é bem por aí, tá? Eu já falei da segurança. Gente, sério, segurança é hiper importante. Por quê? Se você trabalha num lugar que tenha muitas máquinas, você vai estar num lugar que, assim, onde o menor dos riscos é um choque. A criança pode se cortar, o laser queima pra caramba quando a gente pensa em impressora 3D, porque é um calor imenso. Então, você tem que tomar cuidado com a segurança e com a sequência do trabalho. Tomar cuidado com a segurança não quer dizer que você tem que impedir o jovem de fazer. Você só tem que fazer isso de forma mediada. Aí eu coloquei aqui algumas observações, tá? Assim, isso vale para quem um dia for habilitado, para quem trabalha com isso, é deixar claro para a escola que tecnologia não é o fim, tecnologia é só um caminho. Você consegue fazer muita coisa maker usando papel e tesoura. Tá? Então, o importante é o que se cria, não o que se usa para criar. Tá? E assim, se você tem um gestor mala que fala, ah não, mas eu comprei essa máquina de corte a laser por 30 mil e você não está usando com os alunos da segunda série. Eu vou fazer o que com os alunos da segunda série que estão começando a trabalhar a coordenação motora deles num equipamento extremamente preciso, onde eu preciso fazer medidas em milímetro para cortar.
Eu posso fazer os desenhos com eles no papel, aí depois eu vou. Esse é o momento onde você vai trabalhar com eles no papel, aí você vai mostrar o que você vai pegar as ideias deles e você dá sequência. Por quê? É uma idade que não tem a precisão, eles não vão saber medir ainda. E o importante é a ideia é que tem que ser organizada, a ideia é que tem que ser feita. Então, deixar muito claro, eu falo isso muito do professor dizendo para o gestor, porque em geral é o gestor que cobra. Tá? Deixar claro também que o que importa é o ser, não é o diploma que você tem. Por que eu estou falando isso? Antes de trabalhar com Cultura Maker, durante muito tempo eu também sou professor de educação ambiental. Tá, eu sou biólogo, então eu quero ambientalista. Gente, eu podia ser engenheiro químico, formado em letras, formado em... sei lá, podia não ter feito ensino médio. Eu podia ser um educador ambiental, como eu posso ser um maker. Não importa a sua formação, importa a sua ação em relação a isso. Como é que você se porta? Qual é o seu comportamento? Óbvio que para você dar aula existem uma série de regras, você tem que ter conhecimento pedagógico, tá? Então eu extrapolei aqui para deixar claro que é muito mais importante a sua ação do que o seu diploma. Se você é uma pessoa que tem pensamento maker, você pode ser formado em qualquer coisa e você consegue aplicar. Assim como em educação ambiental, você espera comportamentos bem feitos, comportamentos bem organizados de qualquer área de formação. Tá? Então, eu não sou engenheiro, eu sou biólogo, meu negócio é bicho e planta. Hoje que eu trabalho com máquina. Tá? Mas assim, isso não me faz menos maker do que outras pessoas. Né? E assim, quando o seu aluno vai fazer alguma coisa, é importante deixar claro que existem diferentes respostas. Não tem um único caminho. Você deu o desafio, vá preparado para receber respostas que você nunca nem cogitou. E isso é legal pra caramba, porque eles se surpreendem. Eles têm uma gama de conhecimentos diferentes da gente que é professor. Eles têm uma gama de conhecimento que a gente nem imagina. Dependendo de onde você dá aula, enquanto nas férias de junho a gente vai para Ubatuba, os caras vão para a França. Sabe? E eles têm um mundo na frente deles, têm recursos. Então, pega tudo que todo mundo tem, junta e organiza para que você possa realmente ter um maior aproveitamento. E eu falo assim, tá, mas você está falando de escola particular, né? Pô, e na escola pública? Eu não consigo fazer isso. Eu sou professor da rede pública, eu não vou conseguir fazer. Aí vão algumas surpresas para vocês. Justamente nessa área, mão na massa, a gente encontra na rede pública uma quantidade imensa de pais que podem ensinar coisas maravilhosas para a gente. O que tem de pai, que é pai ou mãe, né? Pedreiro, costureira, serralheiro, marceneiro. E eles vão trazer ideias maravilhosas. E os filhos vão ter essas ideias porque eles veem o que os pais fazem. E vão sentir, inclusive, o trabalho do pai valorizado. Ouça, aprenda com essa galera. E aí, dependendo de onde você é, uma dica é tentar... Algumas cidades têm Fab Labs públicos. Se você é educador, procura fazer parceria com o Fab Lab. Como? No caso, algum professor de São Paulo aqui? Não. Tá. São Paulo tem a rede Fab Lab livre. Né? E tem uns 13 Fab Labs espalhados pela cidade. Outras cidades, no caso do ABC, tem fábricas de cultura, tem um monte de espaços. Tenta ver se você conseguir fazer os projetos na sua aula. Se você levar para um espaço desse, você consegue fazer os cortes. Fazer o que precisa. A parte da máquina em si, terceiriza, se você não tiver como fazer na sua escola. Se for importante o uso de uma máquina. Uma escola particular, pequena, não tem verba. Gente, mesma coisa. Tem tanto públicos quanto espaços particulares que podem fazer esse tipo de serviço para vocês. Desde que você faça um plano de ação legal com seus alunos, você pode pegar toda a produção e mandar produzir fora, desde que eles saibam exatamente o que está sendo feito. E aí, vale a pena falar de softwares livres. Né? Por exemplo, para a gente
trabalhar numa máquina de corte a laser com o aluno, eu recomendo o uso do Inkscape. É um software para vetores, ele é de graça, muito bom, sensacional mesmo. Ele tão bom quanto o CorelDRAW e Illustrator, totalmente gratuito. Você pode produzir os desenhos num software como esse, que pode ser baixado em qualquer computador porque é free. Ou então, Tinkercad, para fazer os primeiros desenhos 3D, né? Você pode usar um software como o Tinkercad, que ele roda na internet. E nele você faz simulações com Arduino, coisas de eletrônica, tá? Faz circuito, testa tudo ali sem gastar um centavo. E você pode tanto fazer os desenhos em 3D, quanto também fazer vetores simples ali. Você consegue exportar o 2D para você poder levar para lugares que vão fazer os cortes para vocês. Tá? Isso é bem legal. Se alguém depois quiser endereço de onde encontrar esses Fab Labs, eu falo para vocês. Tá? Daqui a pouco eu já vou abrir para perguntas. E para a gente terminar essa última parte aqui, a gente tem que respeitar as habilidades de cada um. Se você tem uma equipe, alunos diferentes, usa isso a seu favor. Se você puder montar os seus grupos, coloque pessoas com habilidades diferentes em cada um desses grupos, ou faça com que eles façam isso. Para quê? Para que você ganhe muito mais em qualidade, em respeito e em produtividade. Tá? Deixei uma frase aqui para vocês. Sejam makers da mudança. Com a cultura maker, podemos transformar a educação brasileira, desenvolver habilidades essenciais e criar um futuro mais inovador e inclusivo. Vamos juntos fazer a diferença. Aqui estão os meus contatos, então, se vocês quiserem. Eu tenho um canal de cultura maker no YouTube, lá eu coloco tutoriais. Tem coisas de robótica, corte laser, marcenaria. Em geral, são projetos extremamente simples. Tá? Assim, coisas para fazer, por exemplo, com um serrote. Você faz um corte, o que você consegue fazer com um corte na madeira? São coisas realmente simples. Compro coisa em loja de artesanato para completar projetos. Então, é mostrar coisas que dá para fazer com e sem as máquinas. Tá? E eu vou abrir agora o espaço para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, estou por aqui. Estou ficando velho e surdo. Boa tarde, tudo bem? Eu também atuo como professor de Maker e eu costumo dizer que o Maker ele não é uma finalidade, ele é uma ferramenta para ampliação da prática pedagógica, para ampliação da aprendizagem de sala. Eu queria saber se você vê algum limite nisso, porque a gente sempre tenta utilizar ele como ferramenta, mas muitas pessoas acabam tentando colocar numa caixinha que não é. Eu queria saber se você vê alguma limitação para que a gente não possa trabalhar com Maker. Fazer um advogado do diabo, assim, para que a gente possa pensar em como evitar esse tipo de prática. Tá. Eu vou viajar agora na minha resposta, né? Já que a sua pergunta foi bem viajante, vamos viajar junto aí. Assim, eu vejo a possibilidade de você trabalhar qualquer conteúdo e qualquer coisa com cultura maker. Tá? Desde que você tenha tempo, principalmente, e uma cultura de escola. O limite é a escola onde você está. Por isso que eu falei tanto de gestor. Se o seu gestor pensa como maker, cara, você faz qualquer coisa, porque ele vai entender. Ele vai entender num processo, sei lá, numa aula de língua portuguesa, que você pode produzir com os alunos um jogo de tabuleiro. E que esse jogo pode ser criado coletivamente. Ou numa aula de física, você pode fazer os robôs para a galera se divertindo e com eles calcular a velocidade, a aceleração. Ou então fazer os circuitos na prática mesmo ali, usando um controle de Arduino. Ou se pensar assim, eu tenho, sei lá, papelão. Você pode fazer as coisas com papelão também, mas o seu limite é o seu gestor. E aí a criatividade de cada um. Quando você está numa equipe que topa as loucuras, é saber, e assim, é entender que não vai dar certo sempre. Então, tem que encontrar, porque existem regras curriculares, tem pai cobrando, tem um monte de coisa. Então, é entender o quê? Que o conteúdo base vai ser passado independente do resultado. Por quê?
também não adianta, você como professor maker sabe disso tão bem quanto eu, talvez até melhor que eu, que não vai ficar bonito sempre. Às vezes fica horrível. Só que o quanto a molecada não aprendeu fazendo aquela coisa que você olha e fala, tá todo torto, troncho. Sim, tá. Mas qual era o objetivo? Ficar bonito ou ensinar para o aluno? Tá? E isso também é uma coisa difícil de fazer a galera que não é do meio entender. Se você vê algumas montagens que estão espalhadas por aí, tem coisas que são lindas e tem coisas que são funcionais e não são bonitas. Mas é muito legal. É a primeira versão. Nossa, muito louco. Só que o chefe vai entender. Então, o seu limite é o seu patrão. Tá? Mais alguma pergunta? Opa. Boa tarde. Você falou muito aí sobre a questão dos professores, né, dessa disruptura, na verdade, de um novo pensar quando a gente fala de cultura maker. Como é que hoje em dia você acha que nós, eu sou gestora, trabalho com ensino médio, de que forma que nós podemos estimular os professores que não têm essa cultura a fazerem parte disso? Porque você trouxe essa questão do vestibular, né, de uma coisa mais acadêmica, e que eles, de certa forma, ficam mesmo engessados no conteúdo. Então, de que forma a gente estimula esses professores a entenderem que, mesmo dando o seu conteúdo, eles podem pensar de maneira diferente para que esses estudantes aprendam também de maneira diferente um conteúdo que ele precisa dar? É tão difícil isso, porque a formação dos professores, ainda mais os professores mais antigos, não contempla isso. Certo. Vamos lá. É legal a gente ter o outro lado, então. Então, agora eu falei mal dos gestores, agora eu vou falar mal dos professores. Vamos lá. Assim, primeiro ponto que a gente tem que entender é deixar claro, enquanto gestor, que a escola tem esse pensamento. Ó, a escola quer ser maker, a escola quer fazer. Tendo isso, dizer, ó, eu quero atividade diferenciada. A gente tem os itinerários agora que eles vão entrar em algum momento. Então, o uso dos itinerários é uma grande porta de entrada para isso. De repente, incluir na sua escola itinerários que levem isso a sério e transformar esses itinerários, tá, numa ferramenta de aprendizado, tanto para professor quanto para aluno. Uma coisa que você, enquanto gestora, tem que fazer é fazer os seus professores pararem de acreditar que eles estão sempre certos. E sim, isso é o mais difícil. Tá? Eu já fui um professor desses que adorava conteúdo, nossa, amava conteúdo. Não, ele tem que saber o tal do ciclo de vida aplobionte de Plonte. Ele tem que saber. Ele tem que saber encontrar informação. Eu não tenho que saber. Eu tenho que saber onde está a informação e eu tenho que pegar essa informação e mostrar para o meu aluno como ele consegue. Então, mostrar para o seu professor que não é vergonhoso não saber e que existem habilidades, existem formas diferentes de olhar o mesmo problema, é o seu grande desafio. Tá? É quebrar um paradigma pesado, a gente é chato, o professor é marrento pra caramba, tal, mas é o caminho que eu seguiria. Tá? Sempre essa linha. Professores, vamos quebrar isso e aí depois introduzindo, vendo o que a escola oferece, fazer desafios, montar hackathons. Depois eu converso com você, vou te dar algumas ideias, mas dá para, por exemplo, montar mini hackathons entre professores. Pega uma reunião pedagógica, sabe, conhece o esquema de hackathon? Monta um mini hackathon, deixa a galera quebrar a cabeça. Você vai ver que depois do primeiro eles vão mudar completamente a maneira como eles veem o mundo. Tá? Temos mais perguntas? Aproveita, ali atrás. Eu peguei um pouco de relance a palestra, mas eu sou professora... Oi? Eu sou professora de robótica já faz uns anos. E uma das coisas que eu mais enfrento com as minhas turmas, hoje eu tenho turmas de alunos bem menores. Então, eu dou aula mais ou menos de 5 até os 10 anos ali, que é a parte da introdução à robótica, introdução à cultura maker no geral. E uma das coisas que eu mais enfrento é validação dos pais quanto a qual a importância do meu filho estar aprendendo isso agora. Ele tem só 6 anos. E, ultimamente, umas semanas atrás, a gente fez uma feira de robótica
E ainda assim eu vi resistência dos pais para entender qual é a importância disso, para incentivar os filhos, porque como é um curso à parte da escola, não é uma matéria, isso é uma coisa que eu sou a favor também, que a partir do momento que a robótica se torna obrigatória, ela deixa de ser interessante. E aí eu queria saber, tipo, ideias ou possibilidades que você vê da gente tentar incluir os pais dentro dessa cultura maker, dessa imaginação, dessa importância da cultura maker para os seus filhos. Tá. Eu vou falar o que eu falo para os pais dos meus alunos e o que eu digo para todo mundo. Estamos criando uma geração que não sabe apertar um parafuso. Estamos criando uma geração que não consegue trocar uma lâmpada. A ideia é resolver problemas. A sua disciplina é uma das diversas disciplinas que vão ensinar as crianças a resolver problemas. A sua disciplina é como o time de futebol da escola que vai ensinar a criança a ganhar e a perder. É que você não pegou a parte de soft skills, mas a atividade maker é uma das mais... Assim, é muito fácil você trabalhar todas essas habilidades, do ganhar, o perder, do produzir, do ouvir o outro, trabalho coletivo, emprestar, para essa faixa etária, emprestar uma peça, cortar junto, fazer um desenho, um começa a produzir, o outro termina a montagem, tal, conceitos de programação, escrever. Então, ordem lógica. Assim, uma criança que tem uma boa ordem lógica com você, por exemplo, ali no seu 5, 6 anos, quando ela tiver que fazer as primeiras redações dela, lá, primeiras escritas de redação, texto contando como foi a série, como foram as férias, lá no seu 2º, 3º ano, ele vai saber fazer isso muito melhor, porque ele entende que existe uma ordem a ser seguida. Você está ensinando habilidades, você não está ensinando robótica. Temos umas perguntas? Ainda dá tempo para mais uma. Aproveitem para debater todas as questões que ficaram aí na mente. Foi? Então, tudo bem. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Parabéns pelo conteúdo. Foi muito rica a nossa troca. Muito obrigada. Quer ajuda para descer, não? Esse microfone aqui. Bom, esse foi mais um super conteúdo do nosso palco Fábrica de Empreendedores aqui do Sebrae. O Sebrae está com 5 atividades acontecendo paralelamente aqui na Campus Party. Esse foi o palco Fábrica de Empreendedores, onde tem conteúdo falando sobre empreendedorismo, marketing digital, inovação. Aqui em frente tem um espaço Startup 360, com exposição de startups que já estão operando, estão no mercado. Ao fundo tem o stand Liga Jovem. No stand Liga Jovem tem imersões acontecendo, disputa de dança, tem tecnologias, tem o pessoal do Sebrae atendendo e falando sobre os programas, inclusive o próprio desafio da Liga Jovem, que ano passado, né, teve uma turma, esse ano levaram a turma dos jovens ganhadores para Madrid, teve esse prêmio que é uma viagem internacional. Esse ano, nesse momento, a gente está com inscrições abertas novamente para esse programa e ainda não sabemos qual que vai ser o país de destino, mas será mais uma vez uma viagem internacional como prêmio ao final dessa maratona. Então, se vocês conhecerem jovens empreendedores que queiram conhecer sobre a oportunidade, recomendem passar no stand Liga Jovem para conhecer mais sobre o programa. Temos também 2 maratonas, 2 ações acontecendo em paralelo lá na Arena Fechada. Um é o Hackathon. Então, quem ainda não tem startup, tem uma ideia de negócio, ou quer se provocar a ter uma ideia de negócio aqui na campus, pode entrar no site, se inscrever e, ao longo desses próximos 4 dias, desenvolver aí seu protótipo para, na próxima semana, você já ir para o mercado com sua startup. E também está acontecendo a Maratona de Negócios. Para quem tem negócio, quer se inscrever para receber mentoria gratuita aqui na campus, entra também no site e se inscreve para vocês receberem aí mentorias e orientações de profissionais renomados desse mercado. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso próximo conteúdo. A gente tem um pequeno intervalo agora de 10 minutinhos. E na sequência a gente vai falar sobre escolas públicas geeks. Uma realidade possível, com a Juliana de Oliveira. Então, vem chegando para o palco do Fábricas, que em 10 minutinhos teremos a nossa próxima atividade. Até já!